Deus é bom. Deus é bom. Deus é grande. E ainda assim, escolheu nos amar, irmão. Não tem razão para isso. A gente está dando continuidade à nossa série de mensagens. Está falando um pouco sobre sermos como Jesus. Servirmos como Jesus serviu. E toda semana a gente se desafia mais. Por exemplo, semana passada a gente viu como é loucura servir a Jesus, irmão. Como é loucura fazer aquilo que Deus manda. Se é loucura hoje o que a gente está vivendo como IBM, irmão, é porque a gente não tem noção daquilo que Jesus fazia com os seus discípulos. De ir de um lugar para o outro. De estar precisando de dinheiro e ter que ir lá pescar um peixe. Imagina, irmão. Pedro falou assim: a gente tem que pagar os impostos. Então faz o seguinte: vai lá, pega uma vara, não a rede, igual Pedro fazia, pega uma vara e pega um peixe. Dentro do peixe vai ter uma moeda para você pagar os impostos. Irmão, loucura. O que Deus faz na nossa vida, aquilo que Ele faz através da nossa vida, é loucura. O mundo não vai conseguir compreender isso. O mundo não vai conseguir entender a profundidade daquilo que Deus está fazendo e Ele quer fazer no nosso meio. Quantos são loucos por Jesus aí? Dá um amém. Irmão, a gente precisa viver isso, irmão. Está disposto a colocar o pé para fora do barco? Lembra? Semana passada, a gente falou sobre Pedro. Pedro viveu o que nenhum outro homem conseguiu viver. Porque estava disposto a fazer aquilo que nenhum outro homem estava disposto a fazer. Os 12 estavam no barco, mas só Pedro viveu essa experiência sobrenatural de andar sobre as águas. Irmão, ser um voluntário, servir como Jesus, é loucura. Traz demandas grandes. Mas Jesus nunca nos deixou desavisados quanto a isso. Ele nunca deixou nem os discípulos, ele sempre deixou muito claro sobre a realidade que eles enfrentariam. Ele falava: olha, se você entrar numa cidade e você não for bem recebido, sai dela. Não leva com você bolsa, não leva sandália, porque tudo isso que vocês vão viver vai ser algo sobrenatural. Em uma dessas ocasiões, em um desses diálogos com seus discípulos, Jesus fala sobre a importância deles o terem como referência, deles seguirem aquilo que Ele está mandando. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 26, 27 e 28. Tem aqui já na nossa projeção, se você quiser fazer. Vamos fazer essa leitura em uníssono. Aproveitar que está aqui essa versão da NVI. Vamos ler juntos, vamos lá? Quem me serve... Agora meu coração... Não, eu vim exatamente para isso. E último verso: Pai, glorifica o teu nome. Um ensinamento de Jesus falando dos seus discípulos. No versículo anterior ele falou assim: olha, se alguém quiser achar a sua vida, perdê-la. E se alguém entender que precisa perder a sua vida por minha causa, esse sim a achará. E aí logo depois disso ele fala: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Quem me serve também precisa seguir-me. Uma frase muito simples, irmão, mas que traz uma verdade muito grande para a gente. Que não dá para a gente dizer que serve a Jesus, não dá para a gente dizer que é discípulo de Jesus se não tiver ele como referência. Se a gente não entender que precisa copiar aquilo que Jesus fez e está fazendo. O próprio Jesus, no capítulo seguinte, no capítulo 13, também falando, com os seus discípulos, no versículo 14 e 15, ele fala assim: pois bem, na ocasião em que ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Vamos ler mais uma vez? Versículos 14 e 15. Vamos lá, vamos junto, vai. Pois bem. Não, vamos junto, irmão. Vamos no gás, já, com vontade. Estilo torcida do Flamengo. Vamos. Pois bem. Eu dei o exemplo. Irmão, é tão simples. É tão simples. Jesus nos ensinou como o homem deveria ser. Jesus é Deus como Deus é, e o homem como deveria ser. É necessário que a gente entenda a razão do porquê a gente busca esse Deus, e o que nos motiva, o que nos leva. É um bem-estar social, é uma estabilidade. O que está no nosso coração? Porque se a gente buscar verdadeiramente Jesus de Nazaré, a gente vai ver que ele servia as pessoas. A gente vai ver que o que estava no seu coração era cumprir aquilo que Deus tinha ordenado a ele. Era fazer aquilo que Deus mandava. E o que ele estava ali fazendo era servindo ao outro. Ele fazia isso quando curava enfermos. Ele fazia isso quando cuidava de gente. Ele fazia isso quando ressuscitava mortos. Ele fazia isso quando ensinava aos seus discípulos, como no Sermão do Monte, sentado sobre o monte, ensinando aqueles que estavam ao seu redor. Meu irmão, qual é a nossa referência? Qual é o Deus que nós temos nos tornado semelhantes? Porque se a gente for dar uma lida, irmão, por exemplo, no livro dos Salmos, capítulo 115, versículo 4 a 8. Salmos 115, do versículo 4 a 8. A Bíblia fala assim: os ídolos deles, dos outros povos, da sociedade, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca e não falam, tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Olha o último verso. Tornem-se como eles, aqueles que fazem, e todos os que neles confiam. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, aqueles que fazem esses deuses, e todos os que neles confiam. Irmão, a gente vê uma sociedade que cria deuses à sua própria imagem e semelhança. Nós cremos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso, sim ou não? Um dia Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas nós passamos a criar deuses à nossa imagem e semelhança, que correspondem aos nossos desejos, que correspondem aos nossos prazeres, que tornam palpáveis as nossas necessidades. Deus não está aqui, irmão, para fazer a nossa vontade. Jesus não veio para fazer a vontade de homens. Ele veio para nos ensinar a razão, o motivo, para nos ser como exemplo. E esse exemplo de Jesus vai nos tornar pessoas diferentes. Esse exemplo de Jesus vai mudar o nosso caráter, vai mudar a nossa natureza. Eu vou trazer as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmão, seria abstrato demais se a Bíblia apenas apontasse aquilo que a gente deveria fazer. Mas Jesus se fez carne para nos salvar do pecado original, mas também para nos mostrar a maneira como a gente lida com cada situação, a maneira como a gente reage, a maneira como a gente trata o nosso chamado, a nossa vocação e os nossos objetivos. Só que isso cobra da gente uma coisa: comprometimento. E comprometimento é uma coisa que a gente não quer ter hoje, irmão. Hoje o que a gente mais tenta fazer é fugir disso, é fugir de um comprometimento, é fugir daquilo que na nossa visão vai nos aprisionar. Quando você pensa, por exemplo, no voluntariado, irmão, que é o que a gente está pensando aqui durante esses 4 domingos, né? Semana que vem a gente tem de novo. Durante esses 4 domingos, é nisso que a gente está pensando.
no nosso serviço. Isso requer comprometimento. Se a gente for ler o texto base da nossa reflexão, no próximo verso, no verso imediato, verso 27, a Bíblia fala assim: agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Eu acho que eu já falei isso aqui na igreja, não sei se mais de uma vez, mas pelo menos uma vez eu tenho certeza que eu falei, mas na época lá que estava no templo antigo. Existe uma frase que as pessoas falam que não é Bíblia, irmão. Que todo mundo tomou isso como verdade e falou assim: é isso aí. Qual é o critério? Que a paz do nosso coração vai ser um quesito para a gente definir a vontade de Deus ou não para a nossa vida. Uma das coisas que eu mais ouço é falar assim: não, eu não senti paz. Irmão, não é paz que a gente sente quando quer fazer a vontade de Deus. Não é paz. Você acha que o menino sente paz? O menino sente paz quando tem que terminar aquele namoro que sabe que está levando ele para longe do Evangelho. Você acha que é paz? Não é paz, irmão. A gente pegou um texto lá de Colossenses, interpretou ele errado e tornou ele como verdade. O texto fala assim: seja a paz de Cristo, juiz em vossos corações. Um dia eu ouvi isso, irmão, de um pastor amigo meu, falou assim: cara, eu estava numa dúvida danada o que eu ia fazer. E ele chegou para mim e falou assim: ó, seja a paz de Cristo, juiz no seu coração. E aí quando eu pensei, eu falei assim: pô, eu não estou sentindo paz. Eu não estou sentindo paz em fazer isso, mas eu sei que Deus está me mandando fazer isso. E aí eu fui lá no texto, irmão. E eu vi que esse texto estava falando sobre relacionamento. Está falando sobre convivência, melhor dizendo. Por exemplo, aqui a gente tem cerca de 250 pessoas, cada um aqui com um hábito diferente, cada um aqui com uma opinião diferente. Um achando que pode estar, acho que ninguém acha que está frio, né? Eu falo que um podia achar que está frio, mas acho que ninguém vai achar que está frio. Vou tentar usar um outro exemplo. Um vai achar que tem que ligar fumaça, outro não. Um vai achar que tem que botar iluminação, outro não. Um vai achar que tem que acender a luz inteira, outro não. E aí, várias opiniões diferentes. E um grupo pequeno aqui. O que Colossenses está falando, o que o apóstolo Paulo está falando na igreja de Colossos é o seguinte: seja a paz de Cristo juiz no seu coração. Quando você que tiver de tomar uma decisão, tome a decisão que vai trazer paz para o corpo, que vai trazer paz para a convivência. Que essa paz seja o critério da sua ação, a paz na comunidade. Porque, irmão, olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que o coração dele ficou perturbado. Ficou perturbado por quê? Porque ele sabia que ia para a cruz, irmão. Ele sabia que cada dia mais a cruz se aproximava. O coração dele ficou perturbado. Não só nessa ocasião, mas lá no Getsemane também. Quando ele estava lá no Getsemane, ele suou sangue, segundo Lucas. E ao suar sangue, ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, eu sou comprometido com aquilo que eu fui chamado para fazer. Contudo, eu sei a razão pelo qual eu fui chamado. Eu sei o porquê o Senhor me chamou. Eu sei porque eu vim para cá. Eu sei porque eu vim voluntariamente servir essa humanidade. Não com coração de vaidade, mas que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, irmão. Então, não tem gente que usa: eu não senti paz. Não é paz, irmão. Não é paz quando você fala assim: ó, vou trabalhar no voluntariado, vou dar uma oferta. Irmão, não tem paz, irmão. Não tem paz. A questão é o que Deus está falando. Se a gente sabe para onde Deus está apontando, a gente é comprometido com isso. Ainda que o nosso coração perturbe, ainda que as nossas questões se aflijam, ainda que a gente fique em dúvida da nossa capacidade, a gente sabe que é Deus que está direcionando a gente. A gente sabe que é Ele que está nos movendo. A gente sabe que é Ele que está nos levando para um lugar que nós não seríamos capazes de alcançar sozinhos. Jesus está falando o seguinte: o meu coração se perturba, mas a minha vontade, o meu comprometimento é maior do que o meu medo, do que a minha perturbação. Irmão, Jesus não
Jesus não usou macete, não. Jesus não usou os seus atributos divinos para benefício próprio. Tudo aquilo que ele recebeu de Deus, sendo Deus, na verdade, né? Não recebeu de Deus, ele já é o próprio Deus. Mas tudo aquilo que ele vivia como Deus, a sua capacidade de curar pessoas, de entender o que o outro estava pensando, ele nunca usou nada disso para benefício próprio. Ele sempre lidou, não sei se fala lidou mesmo, fala isso? Mas ele sempre teve que lidar, melhor, com cada situação, como eu e você temos que lidar todos os dias, sentindo fome, sentindo medo, sentindo frio, sentindo calor, sentindo angústia. Mas ele estava com o coração dele comprometido. Ele sabia o propósito que ele tinha sido chamado. João capítulo 4, versículo 34. O próprio Jesus fala assim, ó: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí, irmão, quero falar sobre comprometimento. Quem é voluntário aí, dá um amém aí. Eu vou pedir uma coisa para você, irmão: seja comprometido. Honre sua escala, amém? Eu vou falar isso mais de uma vez, já falei em outra mensagem, vou falar de novo, sabe por quê? Irmão, uma das coisas que assim, deixa a gente chateado é, eu peço pelo menos para os líderes mandarem a escala um mês antes. Mandaram a escala já do mês que vem. Aí chega no mês que vem, a pessoa está escalada no domingo, ou na quinta, né? Qualquer um dos cultos. Aí vai em cima da hora, irmão, fala que não pode vir. Ninguém nunca passou por isso não, passou? Onde está o nosso comprometimento, irmão? Onde está o nosso comprometimento? Honre a sua escala, trabalhe com excelência. Sirva ao Senhor com excelência. Sirva ao outro como se estivesse servindo o próprio rei. Ame as pessoas. Jesus era comprometido. E ele falou: mesmo diante do meu coração perturbado, eu não vou recuar. Eu não vou retroceder. Porque eu fui chamado para isso. Se nós queremos servir como Jesus, nós precisamos entender que ser um voluntário, trabalhar na igreja, em qualquer lugar, irmão, vai dar aperto, irmão. Vai ser difícil. Vai ter muitas vezes que a gente vai precisar abrir mão. Não, às vezes não, muitas vezes a gente vai precisar abrir mão. E o que vai manter o nosso coração no lugar é querer agir como Jesus agiria. Em cada um, irmão, cada detalhe desse culto aqui é importante. Para eu ficar aqui na frente, irmão, pregando com esse headsetzinho aqui, um monte de gente está trabalhando sem você nem ver. Pessoas que chegam durante a semana para limpar banheiro, para limpar o templo, para varrer. Pessoas que estão trabalhando agora na cantina, daqui a pouquinho você vai lá comer na cantina, não vai? Não vai lá comer na cantina, irmão. Para honrar o trabalho dos irmãos, deixar a irmã Marli lá. Doida, né, irmã Marli? Tem pessoas, irmão, aqui, ó. Olha o botão aqui, ó, que bonito, ó. Paradinho aqui, ó, preparado para me ouvir, assim, se precisar de alguma coisa, ele está aqui, ó. Olha que benção. Tem um psicólogozinho do meu lado aqui, ó. Se dá uma crise, já está aqui. Tem gente trabalhando no Kids. Tem gente abrindo estacionamento. Tem gente preocupada ali com som, com transmissão, iluminação. E cada um desses aspectos é importante. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Estacionamento, irmão. Inclusive a gente precisa de pessoas para ajudar no estacionamento, tá? Fica à vontade de Deus tocar no teu coração. Imagina um voluntário de estacionamento. Tá? A esposa está um tempão tentando levar o marido para a igreja. Tentando, irmão, tentando convencer, orando, pedindo. Aí o cara já saiu, não deu para assistir o segundo tempo do jogo. Teve que se arrumar antes. Que a mulher ficou falando no ouvido dele. Aí foi, pô, parou de assistir o segundo tempo lá, foi tomar um banho, cheio de má vontade, pegou o carro e veio para cá. Chegou aqui, irmão, não é bem recebido no estacionamento. Irmão, já volta dali mesmo. Dali mesmo a pessoa já vai embora. A gente precisa entender que o nosso culto não é um púlpito.
O nosso culto envolve várias áreas, irmãos, para que as pessoas se sintam bem. Pastor, a gente faz isso para as pessoas se sentirem bem? É, para as pessoas se sentirem bem. É para elas ficarem felizes em estar aqui, para elas gostarem de estar aqui. E aqui, elas se sentindo bem, Deus vai tratar do coração delas. Deus vai moldando, vai cuidando, mas nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas envolvidas, engajadas. Por quê? Porque o nosso objetivo é glorificar aquele que nos chamou. O último versículo do texto que a gente leu fala o seguinte, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam outra coisa, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmão, vou te dar um outro exemplo aqui de comprometimento. Tá vendo o Felipe ali se abanando ali? Não é nada daquele pessoal trabalhando ali. Você acha que é fácil ficar em pé naquela câmera ali o tempo todo, irmão? Irmão, é zica, tá? É difícil, tá? Tá achando assim, pessoal? Molezinha, vou trabalhar na transmissão. Olha lá, ó. Pode nem sentar, irmão. E a gente nem tem ainda a plataforma ideal. Se balançar, sai lá na transmissão. Se o cara fizer assim, ó, é dar ruim lá em cima. Para a glória do Senhor que a gente faz isso, irmão. Se a gente se prepara antes, é para a glória do Senhor. Se a gente estuda antes, é para a glória do Senhor. Se a gente chega cedo, é para a glória do Senhor. Se a gente sai tarde, é para a glória do Senhor. Se ninguém deu tapinha nas nossas costas e falou parabéns, a gente fez para a glória do Senhor. Se ninguém viu o nosso serviço, a gente fez para a glória do Senhor. Através dessa obra, o nome do Senhor seria glorificado através de Jesus. Através da nossa obra, irmão, o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. O nosso propósito é glorificar aquele que nos chamou.